Mateus capítulo 7, versículo 21 em diante. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Muito bem, irmão, nós vamos falar hoje sobre o tema ouvir e praticar. A grande importância, irmãos, de ouvir e praticar a palavra de Deus. Também isso é fundamental. Ouvir e praticar. Muitas pessoas gostam de ouvir, muitas pessoas gostam de escutar a palavra de Deus. Mas a vida cristã não é só isso. Não se baseia apenas nisso. A pessoa tem que ouvir e praticar. No tempo de Jesus, irmãos, para onde ele passava, ele ensinava a sua palavra, e multidões afluíam a ele, multidões vinham até ele de todos os lugares, de todas as partes, milhares de pessoas vinham e seguiam ele, irmãos, dia após dia, multidões. E quando eu falo multidões, milhares de pessoas. Amém? Muitas vezes 5 mil, 10 mil pessoas, 15 mil pessoas seguiam a Cristo. E todos ouviam a sua palavra, mas nem todos praticavam. Muitos ouviam na esperança, irmãos, de, durante aquele momento que ele estava pregando a sua palavra, eles pudessem curar as pessoas, abençoar as pessoas, certo? Libertá-los, dar aquilo que eles precisavam. Então ouviam com o intuito de uma oportunidade, certo? Deles poderem serem abençoados. Mas nem todos praticavam. Amém? Nem todos. E hoje não é diferente, irmãos. Muitas pessoas vão à igreja, muitas pessoas dizem seguir Jesus, como nos tempos passados, e até gostam de ouvir a palavra de Deus, porém tem algo, irmãos, que eles não fazem, é praticar a palavra de Deus. E o que Deus mais quer, irmãos, o que mais Cristo quer da nossa vida, não somente sermos ouvintes da palavra, não somente que tomemos conhecimento da sua palavra, mas que devemos praticar ela, pôr em prática em nosso viver. E isso vai fazer a grande diferença na nossa vida aqui, no nosso crescimento espiritual, na nossa vida espiritual, e também vai, irmãos, destinar a nossa vida, a nossa eternidade. Amém? Porque nem todos que ouvem a Cristo vão ser salvos. Nem todos que ouvem a sua palavra vão ter uma eternidade com Deus. No inferno vai ter muitas pessoas que ouviram a palavra, até gostaram, mas não praticavam a palavra de Deus. Amém? E nós vemos aqui, irmãos, no livro de Mateus, Cristo mesmo dizendo: quem entra no reino dos céus, ou quem entrará no reino dos céus? Ele disse então: nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Por que dizem Senhor, Senhor? Porque eles conheceram e tomaram conhecimento que Jesus é o Senhor. Então ele disse: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A palavra de Deus, irmãos, ela revela a vontade de Deus. A palavra de Deus nos mostra o que Deus quer da nossa vida. Amém? Como nós devemos viver.
Então, não somente ouvir a palavra, mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que ouve, toma conhecimento da vontade de Deus e pratica, e põe em prática, amém? A palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus. Esse entrará, irmãos, no reino dos céus. Amém? Amém. Aí Jesus continua. Muitos medirão naquele dia. E olha que ele diz, muitos medirão naquele dia. Quem são esses muitos? Que ouviram. Que até gostaram de ouvir. Mas não praticaram. Então ele diz, muitos medirão naquele dia. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome. Olha o que ele está dizendo aqui, não está falando para pessoas leigas, não está falando para pessoas que não conheciam a sua palavra, porque para a pessoa dizer Senhor, Senhor, e ainda sair profetizando em nome do Senhor, é porque alguém conhecia ele. É porque alguém ouviu sua palavra, tomou conhecimento da sua palavra, então até usava o seu nome. Não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Olha o que ele está dizendo aqui, irmãos. O fato de a pessoa profetizar o nome do Senhor, o fato da pessoa expulsar demônios, e o fato da pessoa fazer maravilhas, não lhe dá segurança de entrar no reino dos céus. Não lhe dá segurança. Usou o nome de Deus, o nome de Deus tem poder, o nome de Cristo tem poder. Amém? Amém. Então não se iludam, não, irmão, se deixem enganar por isso. Mas olhe, lá expulsaram demônios, olhe, lá fizeram maravilhas. Amém? Lá profetizaram, estão profetizando, Deus está lá. E ele diz abertamente, nunca vos conheci. Mas ué, eles fizeram maravilhas, eles expulsaram demônios, eles profetizaram, mas o Senhor vai dizer para eles abertamente, nunca vos conheci. Porque o poder, irmãos, é de Deus. O poder que é no nome de Jesus Cristo é dele. E há poder no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém? E o Espírito que age é o Espírito Santo. É o Espírito dele, mas não é a pessoa. Deus até pode usar uma pessoa e pode até falar pelo Espírito, mas no entanto essa pessoa vai para o inferno. O Espírito de Deus, o nome do Senhor, não é afetado pela vida da pessoa ou pela pessoa, porque ele é santo em si mesmo. Estão entendendo? O nome de Jesus é poderoso e o Espírito de Deus é o Espírito de Deus. Então ele vai dizer, nunca vos conheci. Ainda ele prossegue, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Escute bem, eles estavam praticando coisas erradas, não estavam praticando a palavra de Deus, não estavam fazendo a vontade de Deus, estavam usando o nome dele. É isso que mais tem, irmãos. Jesus disse, nos últimos dias viriam muitos falsos apóstolos, falsos pregadores, falsos profetas, iriam, irmãos, trazer a sua palavra. Paulo também falou sobre isso. Iriam comercializar a palavra de Deus. Aí então eles usam o nome do Senhor e a pessoa é liberta, a pessoa creu, e no nome de Jesus tem poder. Amém. Mas a garantia da salvação, irmãos, está em fazer a vontade de Deus. A garantia da salvação está em obedecer a palavra do Senhor. Então, ouvir e praticar. Ouvir e obedecer. Isso é fundamental, irmãos. Então, Jesus, para poder enfatizar mais ainda o que ele estava dizendo, ele continua, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica. E aí que está, irmãos, o segredo. Ouvir e praticar. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica. Então ele diz, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A firmeza, irmãos. A certeza da proteção de Deus
no Salmo 91. Ali diz, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo. E sabe quem é que habita realmente? Aquele que pratica a palavra de Deus. Esse tem a promessa. Amém. Que 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita. Porque ele pratica, ele tem compromisso com a palavra de Deus. E Deus então tem compromisso com ele. Amém. E a promessa de Deus é para esse. Então diz, edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. Mas ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Irmãos, a importância de praticar a palavra de Deus. Sabe por quê? Quando nós praticamos a palavra de Deus, nós estamos firmados na rocha. Vem as intempéries da vida, vem as dificuldades, vem as lutas, vem os problemas, se lançam contra nós para tentar nos destruir. Mas aquele que está com a sua vida, amém? Em Cristo, está praticando a palavra de Deus, vai estar firmado, aleluia, amém? Ele não vai se abalar, pode vir as lutas e dificuldades, mas ele vai se manter firme, porque a força de Deus estará sobre ele, a proteção de Deus estará sobre ele, amém? E ele tem o direito da promessa, amém? E realmente ele pode esperar em Deus, na certeza que Deus não vai desamparar. Oh, Deus. Aleluia! É para esses que Jesus disse, estarei convosco todos os dias. Aleluia! Vocês vão ter aflições, vocês vão ter dificuldades, vocês vão ter lutas, mas eu estarei convosco. Aleluia! Mas ele continua, mas aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre. Então você veja, irmãos, que o segredo está em ouvir e cumprir. Então ele diz, e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E aí vem as dificuldades. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Senhor, como pode acontecer isso? Eu ouvi a tua palavra, eu cria no teu poder, eu invoquei o teu nome, mas como que a minha casa foi cair? Faltou o mais importante, você não praticou. E na hora H, irmãos, o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim. Deus não tem compromisso, irmãos, com aquele que não tem compromisso com a sua palavra. Então, acima de profecia, acima de qualquer sinal que você pode ver nesses dias, irmãos, não se iluda, esteja na palavra, e ela está aqui, irmãos. Você tem ela, nós temos ela, nós temos que nos aprofundar na palavra de Deus, para conhecermos a vontade de Deus e pormos em prática, e quando nós pormos em prática, Deus assume a nossa vida. Eu disse, Deus assume a nossa vida, porque você lançou tua vida sobre a rocha, sobre o cumprimento da palavra de Deus. Então você tem direito do cumprimento das promessas de Deus sobre a tua vida. E pode ter certeza que Deus não vai desamparar. Pode ter certeza que Deus vai estar ao teu lado. E por isso que Davi disse, aleluia, o Senhor é o meu pastor. Nada. Eu tenho Ele, eu tenho tudo. Eu tenho tudo, nada vai me faltar. A tua vara e o teu cajado me consolam. Palavra. Ela nos consola, a palavra nos corrige. Quando você abre o coração para ela, irmãos, e deixa ela agir na sua vida, aleluia, a palavra ela vai estar atuando em você com todo o poder que ela tem, e ela vai fortalecer a tua fé, ela vai fortificar você, e você vai começar a ver coisas extraordinárias acontecendo na tua vida. Quando eu vejo a palavra, irmãos, nós nos voltamos para ela. Por isso que Davi disse, deitar-me fazem verdes pastos. O verdadeiro alimento para nós, irmãos. Verdes pastos que nos fortalece. Nós, quando deixamos a palavra entrar em nossa vida e nos comprometemos com ela, nós estamos nos alimentando do pão vivo, do verdadeiro alimento que é a palavra do Senhor. Deitar-me fazem verdes pastos, aí guia-me mansamente. Sabe por que tranquilidade? O mundo está agitado ao teu redor, mas você está tranquilo no teu coração. A paz está dentro de você. E então, se Deus permitir, se nós tivermos que passar pelo vale da sombra da morte,
não temeremos mal algum, porque nós sabemos que vamos para o reino de Deus. Aleluia. Que vamos para o reino do Louvado é o céu. nome. Essa é a segurança, irmãos. Nós estamos passando luta, estamos passando dificuldade, temos passado toda a dificuldade nesses últimos dias, e o Senhor falou sobre eles, os apóstolos falou sobre esses dias, mas nós temos a segurança. Amém. Estamos firmados na Aleluia. rocha. Nada vai te abalar, mas as lutas, dificuldades vão te levar mais próximo do Senhor, mais firme. E as pessoas vão olhar para você, você vai estar sendo atingido com as mesmas coisas que eles estão sendo atingidos, mas vão olhar para você, você está intacto, você está firme, você está sobre-edificado. Então eles vão olhar para você e diz: como pode? Como pode isso? Você está praticando a palavra de Deus. Você está fazendo a vontade de Deus. E aí, irmãos, o Senhor vai estar conosco. Aí vem os milagres, vem as maravilhas, porque daí tudo acontece. Aí estamos completos. Não somente pelo milagre, mas pela palavra de Deus. Então é fundamental, irmãos, nós obedecermos, ouvir e obedecer. Aí vamos ver coisas extraordinárias acontecendo. Foi por isso que Jesus disse: se vós estiveres em mim, e minha palavra estiver em vós. Olha o que Jesus disse: se vós estiveres em mim, e minha palavra estiver em vós. Você está praticando. Tua mão obedece à palavra, teus pés obedecem à palavra, teu coração obedece à palavra, você, teu corpo está em obediência à palavra. Então ele disse: e pedireis o que quiseres, e vos será feito. Porque a palavra está em você. Você está praticando ela. Você pratica ela com os teus lábios, você pratica ela da forma que você anda, você pratica ela o que você faz. Você está colocando tudo com o teu corpo em obediência à palavra de Deus. Então, irmãos, pode ter certeza que o Senhor está com você. Você vai estar cobertado pelas suas asas. Você vai estar protegido. Deus vai te dar força, vitória e sustentação. Ele não vai te abandonar, porque você não tem deixado de lado a palavra de Deus. Irmãos, é importante, nesses dias que nós estamos vivendo, darmos esse tempo e nos preocuparmos em ouvir e praticar. Note bem que Jesus disse: ouvir e praticar, e por isso que nós precisamos disso. Nós precisamos ouvir, nós precisamos atender, nós precisamos escutar a palavra de Deus e pormos em prática. Aí nós temos o direito, irmãos. Aí nós vamos ver Deus agir. Deus não vai nos desamparar. E temos o acesso ao reino dos céus. E quando a palavra de Deus ensina sobre isso, significa que o reino das trevas não terá poder sobre você. Sabe por quê? Porque você pertence ao reino dos céus. E sabe por que você pertence ao reino dos céus? Porque você ouve e pratica a palavra de Deus. Deus não vai te abandonar. Então isso é estar nele. E a sua palavra estar em nós. Irmãos, e olhe, se tem algo que agrada a Deus, quando Deus vê seus servos, quando Deus vê seus filhos preocupado em aprender, preocupado em se aprofundar na sua vontade, no que Ele quer para a nossa vida. Então o Filho de Deus vai lá, ele estuda, ele vai, porque ele quer obedecer, ele quer agradar a Deus, ele quer realmente servir o Senhor. Deus se agrada disso, irmãos, e vou dizer algo para você: Deus está à procura dessas pessoas nesses dias que realmente querem a palavra, querem a verdade. E olha o que eu vou dizer para você agora: não interessa as paredes. Nós não estamos amarrados, irmãos, em templos feitos pela mão dos homens, porque nós somos igreja, nós somos a igreja viva de Cristo, amém? E o importante é aqui, é o que dá segurança para nós, acima de qualquer coisa, amém? Se tivermos amanhã um local, amém? Se tivermos lugar físico para nos reunirmos, amém? Mas acima de qualquer coisa, o importante é nós. O corpo físico de Deus que somos nós. Isso que faz
a diferença. Aí veremos as maravilhas de Deus, veremos o agir de Deus, veremos o poder de Deus, e é isso que a igreja precisa. Tudo que aconteceu veio para dar um chacoalhão, para o povo se despertarem, porque muitos estavam dentro da igreja, muitos estavam lá, irmãos, fazendo os seus shows, muitos estavam lá se exibindo, muitos lá estavam lá, meu irmão, fazendo as coisas, né, apenas por cerimônias, mas não tinham compromisso com a palavra de Deus, não tinham compromisso na obediência, e é isso que Deus quer, irmãos. E agora vai ser reino de verdade quem realmente quer a palavra de Deus. E vemos, irmãos, que agora o mais importante é isso, a segurança. Glória a Deus. A segurança. Amém? Porque estamos nos voltando para a palavra de Deus. Irmãos, temos que lutar para que naquele dia o Senhor possa nos conhecer. E sabe quem que Ele vai conhecer? Aquele que reconheceu a importância da sua palavra. Ele vai dizer para essas pessoas: apartai-vos de mim, não vos conheço. Não vos conheço. Porque essas pessoas não deram crédito e não obedeceram. Mas para aqueles que ouvirem e praticarem, o Senhor vai dizer: eu vos conheço. Amém. Ele não vai dizer para você: apartai de mim, não te conheço. Ele vai dizer: não, vem meu filho, vem meu servo, eu te conheço. Porque você praticou a minha palavra. Você quer ser reconhecido por Ele? Você quer ser reconhecido por Ele? Então Ele vai dizer: eu te conheço, porque você obedeceu a minha palavra. Ele não vai dizer apartai-vos, Ele vai dizer: chegue até mim. Venha a mim, servo bom e fiel. Quem quer ouvir isso? Venha a mim, servo bom e fiel. Porque praticou a minha palavra. Amém? Ouviu e praticou. E isso é, irmãos, a importância. É isso que vai fazer a diferença nesses dias, porque o vento está soprando, a chuva, irmão, está vindo. Amém? Está vindo com ímpeto a tempestade contra as pessoas do mundo, mas aqueles que estiverem em prática na palavra de Deus vão estar firmados sobre a rocha e não vão temer mal algum, porque sabe que o Senhor está com ele, porque ele está com a palavra do Senhor no seu coração. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor.